A lua é realmente fascinante, não é mesmo? Por muitas vezes me pego a observando do meu rancho. A vida aqui é calma, mas confesso que, embora eu goste daqui, às vezes há momentos de tédio. Então o que me resta é parar para observá-la. Só é estranho que, às vezes, tenho a sensação de que ela está olhando de volta. E é uma sensação ligeiramente estranha, mas que prefiro ignorar. Entretanto, esses dias ocorreu algo realmente muito assustador. Eu havia saído à tarde para ir à cidade, resolver alguns assuntos. Eram muitas coisas, então só consegui voltar para casa quase de madrugada. Eu estava a 5 min de casa, faltavam 2 minutos para meia-noite. Pela janela do carro eu podia vê-la, lá em cima, enorme como sempre. Entretanto, quando bateu meia-noite, eu senti que ela estava ficando maior, e por um instante tive a impressão de ter visto olhos nela, olhos enormes e penetrantes. Eu fiquei espantado, mas quando olhei novamente, não havia nada, apenas ela como sempre é. Porém, ela estava bem maior, e estava com um brilho diferente do normal. Então eu comecei a ouvir passos vindo da floresta, ao lado da estrada, as folhas das árvores sendo perturbadas por algo, e ela parecia estar cada vez mais próxima ao meu carro. Pisei fundo. Estava no limite de velocidade que minha velha caminhonete era capaz de alcançar. Num dado momento, perdi o controle e capotei. Fui parar na beira da estrada. Saí do carro tonto, com o rosto cortado, e ela continuava me perseguindo. Adentrei a floresta numa tentativa desesperada de escapar, totalmente desnorteado e tentando entender aquilo. Até que caí e fiquei ainda mais tonto. Mas pude sentir. Era bem notório que havia algo atrás de mim. E só a presença do que quer que fosse aquilo já me causou um arrepio na espinha. Uma sensação de pavor inexplicável. Eu já havia aceitado a morte, então, mesmo com medo, resolvi encará-la num último ato de coragem. Era enorme. Seu corpo era meio contorcido, porém enorme. Seus braços e pernas eram longos. Eu já não via mais a lua no céu. Aparentemente, ela estava bem ali, na minha frente, com olhos enormes e uma expressão extremamente perturbadora. Pude sentir que estavam olhando no fundo da minha alma. Eu estava paralisado, não conseguia me mexer. Apenas aceitei que não conseguiria escapar daquilo. Mas então, pude ouvir um som de algum animal na floresta. Um cervo, e quase que instantaneamente aquilo olhou na direção dele e foi ao encontro do mesmo de maneira selvagem e, claramente faminta. Eu apenas me levantei e corri desesperado, sem olhar para trás, para o céu, para nada, ignorando os gritos do pobre cervo, que logo foram interrompidos pelo som de ossos sendo quebrados e carne sendo rasgada. Apenas olhando para a frente e correndo rumo à minha casa. Então entrei, tranquei a porta e me escondi em minha cama, parecendo uma criança aterrorizada após ter pesadelos. Mesmo com medo até o último fio de cabelo, tomei coragem para olhar pela janela e, lá, ao longe estava ela, na floresta, entre as árvores, me observando novamente, olhando no fundo da minha alma. Sem reação e em choque, saí da janela e voltei para tentar dormir, o que claramente não consegui fazer. Eu não entendo o que aconteceu, nem sei o que era aquilo, mas de uma coisa eu tenho certeza. O que quer que seja, aquilo não era a lua.